Olá, eu sou a Márcia Fossa e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a dinâmica de equilibrar pratos. Trabalho com produção de espetáculo teatral e na produção de espetáculo teatral eu vejo muito uma relação dessa dinâmica, né, de ficar equilibrando vários pratos para que todos fiquem lá sem cair e tudo aconteça ao mesmo tempo e no final tudo dê certo. Vou falar um pouquinho da minha história, né, para contextuar um pouco e poder entender, né, sobre o que nós vamos falar. Eu sou do grupo chamado Fora da Ordem, um grupo familiar e nós fazemos tudo por aqui mesmo. Então, quando nós pensamos num projeto, né, a gente tem que conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Eu acho que muitas mulheres e homens também, né, hoje em dia passam por isso, né? A gente que trabalha em casa, nosso escritório é aqui mesmo, né? Então a gente cuida um pouquinho da casa, um pouquinho das pessoas, um pouquinho do trabalho e vai equilibrando esses pratos todos para que tudo dê certo, né? E quando pensamos em fazer um novo espetáculo, né, a primeira coisa que a gente pensa é qual vai ser o projeto, né? O que você quer falar neste projeto. E aí a gente pensa assim, esse projeto é voltado para a escola, é um projeto voltado para a empresa, porque o Fora da Ordem tem um trabalho forte com empresas na área de educação e saúde. Então, além dos espetáculos, nós trabalhamos também com esquetes. Então, neste momento você tem que pensar, nesse projeto ele é um espetáculo pequeno, meia hora, ou um projeto maior, 1 hora, ou é um esquete de 15 minutos. Isso tudo você vai já contextualizando, né, na sua cabeça o que você precisa fazer de produção, né? Para me organizar, eu sou a louca da planilha. Então, eu faço uma planilha orçamentária, porque daí dentro também do que eu tenho de orçamento, eu consigo planejar o que dá para fazer, né? E uma outra planilha com o cronograma das ações que vão acontecer e o prazo que tem, né, para poder realizar, e na data de entrega está tudo pronto. Bom, planilha pronta, cronograma pensado, vamos seguir a programação. Primeira coisa, o texto, né? Escrever o texto com aquilo que você quer dizer, com foco na ação que você está pensando em fazer, né? No teatro para criança tem todo aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado, né? Nosso último trabalho, que é o espetáculo Tá Sentindo o Quê? Ele foi idealizado na pandemia, porque nós ficamos muito distantes da família. E nós temos um neto que é super criativo, né, Lorenzo, se estiver assistindo, beijo da avó. E a gente conversava, né, por vídeo, e o que você está sentindo? O que eu estou sentindo? E ele falou, por que a gente não faz um espetáculo falando do que a gente está sentindo, né? E aí surgiu o Tá Sentindo o Quê? Dessa necessidade da gente tratar um pouquinho, né, dos sentimentos na infância, das crianças se permitirem sentir, né? Então o texto, às vezes, ele brota dessa necessidade que a gente tem de dizer algo, né, de tocar as pessoas com algo, né? Estamos trabalhando agora com educação financeira, que é um assunto super bacana para a criança, uma coisa pouco falada, então é o nosso novo projeto. Aí, assim, temos também a questão do texto quando se trata de um esquete, de um teatro para empresa. Aí a gente faz uma reunião, conversa, entende, né, qual o cenário que está na empresa, o que a empresa está precisando dizer para as pessoas. Eu costumo falar que nós somos a boca deles, né?
que de um jeito gostoso, agradável, divertido, nós falamos o que as pessoas estão querendo dizer para os colaboradores e para as pessoas de modo geral. E trabalhamos também com o teatro adulto, né, que vai muito nessa linha também do que você quer dizer, né, o que o momento está pedindo, né, para ser falado, né, para ser tratado. Então, o texto geralmente aqui é autoral, né, leva às vezes dias ou às vezes meses, semanas para ser escrito. E o pessoal que trabalha comigo fala que autor vivo é a pior coisa que existe, né? Porque assim, quando a gente apresenta, ensaia, fala, ai não, olha, pera, eu tive uma ideia, vamos por tal frase, vamos falar um pouquinho mais sobre isso naquele momento. Então assim, o texto ele está sempre sendo reinventado, atualizado, os atores adoram essa parte, assim, né? E aí assim, falando do processo, né, a próxima parte é justamente os atores, o elenco. Essa parte é a parte mais gostosa de falar, né? Porque assim, é um prato que perde um equilíbrio danado, porque é muita gente envolvida, né? O Fora da Ordem, por ser uma empresa familiar, e é familiar mesmo, então o nosso elenco principal, ele é composto dos filhos, noras, um beijo Camila Vaz, o Pedro, o Lucas, Ana, Caio, Ju, beijo para todos os filhos, né? Tivemos muitos. E assim, os atores que estão com a gente estão há muito tempo, então são filhos também, queridos do coração, que trabalham com a gente, né? Então, o elenco ele é sempre escolhido muito por essa afinidade, né? Por essa afeição que a gente tem, e são todos profissionais maravilhosos. Então não é que é familiar porque é uma comodidade, né? Ou por uma facilidade, é que são todos muito bons mesmo. Então assim, a gente teve a sorte, né? Tiago, que é do Fora da Ordem também, nós começamos, eu e ele era o ator, né? Tivemos a sorte de estar cercada aí por pessoas maravilhosas, né? Então o nosso elenco é todo lindo, um beijo para cada um e gratidão eterna por todos esses anos que a gente tem caminhado juntos, né? Equilibrar o prato de vocês é uma coisa muito boa. E assim, a questão desse prato né, marcar ensaio, programar o ensaio, cada ensaio ter um trecho do espetáculo, um assunto diferente, né? A gente fala aqui também da questão da coreografia. A coreógrafa do Fora da Ordem é a Ana, a nossa filha. Então também tem ensaio de coreografia, depois vem a parte da trilha sonora, das músicas, né? O produtor musical do Fora da Ordem, Pedro Paiva, batera, né? Que organiza toda essa parte também. Então os ensaios eles têm que ser pensados com muitos detalhes, né? Tem a parte do cenário, que quem faz geralmente é o Tiago, que ele é cenógrafo, bonequeiro. Nossos espetáculos eles geralmente são de bonecos, né? A gente trabalha muito com boneco, que o Tiago cria e executa, e a gente caminha muito junto, né? O texto com o boneco, já pensando quem vai fazer. Então isso tudo vai se montando na cabeça da gente e é tudo meio que junto e misturado, né? Os pratinhos todos ali acontecendo ao mesmo tempo. Figurino, geralmente a gente que cria também, já tivemos parceria com a Rita Ivanoff, que fez o figurino do espetáculo Tempo, que ficou lindo, né? Foi um trabalho maravilhoso dela. Mas também geralmente a gente cria e busca fazer por aqui, porque o Fora da Ordem ele surgiu como um ateliê de artesanato, e a gente usava para fazer artesanato coisas que não usávamos mais, né? E uma vez passou por lá, pelo nosso ateliê, uma moça da Catu e falou: nossa, vocês trabalham com reciclagem, mas isso
Em 2000, lá atrás, quando ninguém falava disso, quando se pensava, a gente nem sabia que fazia isso, né? E ela falou, nossa, que bacana, vamos fazer mais coisas. E aí que a gente foi descobrindo todo esse potencial da reutilização, da reciclagem nos trabalhos teatrais, né? Então, nossos figurinos geralmente são com peças reutilizadas, tem coisas de sucatas neles. Os bonecos são todos criados e confeccionados com reutilização de tecido, de papel, de couro, de fio de telefone, né? Então, quem acompanha a gente ou puder acompanhar, vai perceber que a gente usa muito, né, essa coisa dos 5 R's, né? Reutilizar, reciclar, reduzir, repensar e recusar, né? E tem mais um monte de R chegando por aí, ainda bem, né? E, enfim, cenário, figurino, trilha sonora. No espetáculo Tá Sentindo o Quê? Nós fizemos um trabalho muito bacana. Eu fazia as letras e o Pedro fazia as músicas. E acabou que ficou com uma trilha sonora muito gostosa, muito legal. E estamos agora programando a gravação do CD também para colocar, né, nas plataformas. Então, assim, o trabalho da gente é cheio de nuances. Dentro de cada pratinho tem um monte de coisa dentro a ser cuidada, né? Isso tudo que a gente falou até aqui é meio que a pré-produção, né? É antes daquele momento que a gente chega, que o espetáculo está pronto. Bem, falando então agora, sim, espetáculo pronto, né? Vamos falar um pouquinho assim da parte de mídia, divulgação, assessoria de imprensa. Enquanto está acontecendo tudo isso, finalizando ensaio geral e tudo mais, a gente já começa a pensar na questão da divulgação. Mídias sociais, mídia impressa, enfim. E também sempre é bacana a gente pensar num folheto, né, em algo físico, material, que a gente possa distribuir e deixar com as pessoas depois que elas assistem às apresentações. Isso tudo envolve, né, uma parte gráfica. Ju, querida parceira aí nessa parte, Caio César, que desenvolve toda essa questão do designer gráfico, a apresentação, o que você vai pôr no folheto, né, o que você quer que as pessoas levem dali, a recordação do espetáculo, as informações sobre o grupo, sobre o trabalho, né? Então isso tudo também é outro pratinho que a gente está ali equilibrando e pensando junto e contando sempre com pessoas e parceiros para fazer com a gente, né? E aí chega no momento da apresentação, definição de local, data, horário, acerto, né, com o contratante e tudo mais. Aí a gente tem que pensar na produção da viagem, né, quando é fora de São Paulo. Então, transporte, um transporte que possa acomodar toda a equipe, todo o cenário, todo o figurino, a parte de hospedagem, né, para onde nós vamos, um hotel bacana, que seja um lugar agradável, gostoso. A gente sempre localiza o hotel vendo as fotos do café da manhã. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é comer. Então, a gente sempre olha, o café da manhã é legal? É legal. Então, o hotel é legal também. Então, a gente usa meio que esse critério, assim, para escolher hospedagem. E, geralmente, quando a gente frequentemente vai para algumas cidades, a gente já tem aquele hotel que a gente sabe que é bacana e fica por lá. Então, ok, né? Então, hotel, transporte e a alimentação, almoço, jantar e tudo mais, para todo elenco, equipe técnica e tudo mais. Aí chega uma parte que é a parte da montagem, né? No dia da apresentação, que a gente vai montar o cenário, a luz, som, trilha sonora. E aí nesse momento eu conto com o meu parceirão Lucas, que está sempre na produção junto, né? Para ver todos os detalhes. E assim, é fundamental você ter uma pessoa que entenda muito de tudo isso para te dar aquela paz, né? Porque assim, quando a gente fala de produção de espetáculo ou de um evento,
por mais que você planeje tudo, que esteja tudo certinho, na hora tem um imprevisto. Então você sempre saiba que nunca vai ser como foi planejado, né? Sempre tem uma coisinha diferente ali no local. Geralmente a gente apresenta em vários espaços, né? Então, se é uma quadra de escola, se é uma área de convivência, enfim, chegar no local e descobrir como eu vou resolver esse cenário, né? Aonde fica, onde eu acomodo as pessoas que vão assistir, o cenário que eu preciso preparar, né? Onde a gente monta a luz, o som. Geralmente a gente leva também equipamento de som já sempre para se precaver, né? Da necessidade de ter o som no local ou não, né? Então, assim, é muito bacana essa parceria, né? Essa pessoa, que aqui no caso do Fora da Ordem é o Lucas, que sempre pensa em tudo, sempre deixa a gente em paz, que tudo vai dar certo na hora H. E aí, apresentamos. Foi tudo lindo, maravilhoso, deu tudo certinho, dentro dos imprevistos, né? Vem a parte da pós-produção, né? Porque não acaba na hora da apresentação, né? Quando a gente está falando de produção de um espetáculo, é de uma ponta até a outra ponta, né? Que a gente fala que começa ali na venda e vai até a pós-venda, né? Todos os pratos. Essa parte de pós-produção é a parte que a gente faz a prestação de contas, né? Faz a parte financeira, então, acerto de cachê, acerto de entregar a documentação necessária, né? Enfim, vários contratos, cada contrato é diferente um do outro, cada exigência de documento é diferente uma da outra, enfim. Então vem essa parte financeira e a parte administrativa, que é uma parte muito importante. A parte administrativa, eu penso que é a parte que mantém viva o grupo, né? Você administra tudo o que aconteceu, você faz um balanço geral, você estabelece novos projetos, novas metas, por onde a gente caminha, né? O que a gente pode fazer, o que deu certo, o que não deu certo, você faz uma avaliação de tudo. Administração no sentido de administrar o caminho, né, que o grupo tenha na trajetória, né? E também a parte de papelada, documentos e tudo mais, né? Sempre tem que ter um registro fotográfico do que foi feito, então a gente faz lá uma compilação disso, uma gravação na íntegra ou trechos, né, bacanas do que foi, do que aconteceu, da apresentação. E depois de tudo isso, eu penso sempre de voltar ao começo, que é a parte comercial, né? De fazer mesmo um pós-venda, que a gente fala, né? Um pós-atendimento, né? De saber se está tudo bem, se foi bacana, se aquela pessoa que contratou, ou seja até uma entidade, né? Enfim, uma secretaria, qualquer contratante que seja, se existe uma intenção de nova contratação, mandar as fotos do que a gente tirou para a pessoa, publicar nas redes sociais, citando a pessoa como uma coisa bacana, um agradecimento, né, da parceria, do que foi feito. O Fora da Ordem, de modo geral, a gente tem uma crença, né, de que o que a gente faz é um pouco de missão de vida, né? O teatro, pra gente, ele é um instrumento para a gente poder levar o que a gente quer levar até as pessoas, né? Então, o tempo todo, por esse caminho todo, né, que eu falei aqui com vocês, a gente está sempre pensando em plantar o bem, semear o bem, colher o bem, para a gente poder ter um trajeto bacana, né? Uma coisa boa de se pensar aqui no planeta, né, de modo geral. É isso, basicamente, eu queria falar com vocês, né, que tudo isso junto e misturado, né, para mim,
remete muito a essa dinâmica de equilibrar pratos, né? E o equilibrar o prato pede muito que você tenha equilíbrio. Então, mexe um pouquinho naquela crença de calma, tudo vai dar certo, né? Então, vá devagar, equilibra com carinho, né? Veja se tudo está bem, faça tudo com o coração, né? E aí tudo caminha bem e os pratinhos ficam todos equilibrados e bonitinhos ali, para que tudo dê certo no final, tá bom? Eu deixo aqui à disposição de vocês, @Fora da Ordem Produção Cultural é nosso Insta. Podem entrar em contato, a gente pode bater papo, conversar, trocar ideia, né? Trocar um pouco de figurinha. Existe sempre um grande aprendizado, né, da nossa parte quando a gente faz contato com mais pessoas, mais grupos. Então, estar com pessoas é uma delícia, a gente adora, né? Fiquem à vontade de fazer contato com a gente. Quero agradecer aqui a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, que possibilitou realizar essa live através do PROAC 39 de 2021, na Expresso Direto, na modalidade D, né, e agradeço muito e estou à disposição de vocês. Muito obrigada por essa companhia e até uma próxima.